Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do SAcast. Eu sou Dani Ribeiro e esse é o canal para você, empresário, empreendedor, pegar insights poderosos, conhecer histórias incríveis, saber mais sobre o mercado de empreendedorismo empresarial. Afinal de contas, é o canal SAcast do Empresários.sa. E hoje eu estou aqui com um convidado mega hiper especial, um convidado que é um dos responsáveis por esse projeto maravilhoso, o livro que descobri empreendendo. Essa já é a segunda edição especial Network e vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado, João Abreu. Seja bem-vindo. Obrigado, Dani. Um grande prazer estar aqui para falar sobre esse projeto incrível que é o livro que descobri empreendendo. Maravilhoso. Gente, João é o nosso editor, editor-chefe, é um dos organizadores e com muito prazer, né? Eu tenho a honra de trabalhar ao lado dele com esse projeto incrível que nós já estamos aí no segundo ano. E, bom, vamos lá conversar um pouquinho com o João, saber um pouco mais aí desse universo, né? Das edições de livros, né? Da literatura que já são mais de 30 anos, né, João? Isso aí, mais de 30 anos. Que bacana. João, conta pra gente o que que o projeto, o que Descubra Empreendendo significa para você. Muito bom. Esse projeto, para mim, significa a concretização de uma parceria, né? Sim. Com o Wallace, com você e com o próprio grupo do Empresários SA. Então, ali a gente tem um ambiente não só de networking profissional, mas um ambiente realmente de parceria, um ambiente de pessoas que querem colaborar, que querem participar, uma comunidade, né? E para fortalecer essa comunidade, nada melhor do que um livro. E como você falou lá no lançamento do primeiro volume, né? A gente vai estar ali vinculado para toda a vida, né? Então, Sim. isso significa para mim esse projeto, né? É a concretização de uma parceria, de uma comunidade que é o Empresários S.A. Bacana demais, João. E além, né, dessa parceria, dessa comunidade, quando você trouxe a ideia, né, João, eu recordo bem que você falou muito sobre esse um movimento, né? Não, Perfeito, não isso só aí. lançar um livro, mas fazer um movimento dentro do projeto, né? Achei isso sensacional. Você quer comentar também um pouquinho sobre isso? Quero sim, bacana. É justamente o que a gente está fazendo aqui, né? Hoje a gente entrevistou os autores desse livro, a gente vai fazer ainda algum evento, né? Para trazer os autores para serem protagonistas. Sim, Então não é só sobre escrever um livro, né? Mas sim trazer provocações, insights, reflexões para aquela pessoa que está começando a empreender, para aquela pessoa que uhum, está empreendendo e está encontrando ali alguma barreira, alguma dificuldade, até mesmo para aquela pessoa já experiente, que às vezes perdeu aquele brilho, aquela sim, paixão, né? Então a ideia é a gente ter esse time de autores que são empreendedores, né? Se movimentando em torno desse ideal. Né? O que sim. descobrir empreendendo? Como eu posso ajudar outros empreendedores a não passarem pelo que eu passei, ou a encurtar o caminho ali do sucesso, né? Sim, Esse é sim. o grande objetivo. Bacana demais. E assim, uma curiosidade, João. Inclusive, queridos, eu ganhei esse presente maravilhoso. Toda vez que eu encontro o João, gente, eu ganho um livro de presente, né? Eu acho que eu tenho que marcar mais encontros com você, viu, João? Muito bom, muito bom. Eu amo livros, né, leitura é algo incrível, enfim. E aí, bom, o João, né, também escreveu, né, fez a edição desse livro Como Fazer Network, né, com vários empresários, referências aqui no Rio de Janeiro, enfim, dentro do mundo, né, empresarial. Mas falando da tua experiência, né, João, você já escreveu outros livros em coautoria, mas como que foi escrever O que Descobri Empreendendo, né, esse volume 2 com 16 coautores? Legal. Foi um grande desafio, né? Não é fácil lidar ali com 16 estilos diferentes de escrita, Sim, né? Então, cada autor tem um estilo de escrita, cada autor tem uma visão de mundo, né? Cada autor tem as suas particularidades. Então, editar esse livro primeiro me enriquece muito, sim, né? Porque a diversidade enriquece.
Então, quando eu tenho acesso ali aos bastidores desses autores, quando eu chamo eles para conversar, olha, seu capítulo não está exatamente aqui no caminho que o livro quer percorrer. E aí eu converso com aquele autor, entendo mais um pouco sobre o negócio dele, sobre a vivência, sobre a experiência dele, isso me enriquece demais, né? Então, Sim. primeiro é assim, é enriquecedor, né? É desafiador nesse sentido de lidar com essa Uhum. diversidade, mas ao mesmo tempo é enriquecedor, né? E Sim. no fim é gratificante, porque hoje aqui, durante a gravação dos episódios, muitos deles agradeceram, né? Falaram o quanto foi importante ali a minha contribuição, a minha orientação, a minha edição ali, minha intervenção Sim, no sim. texto deles, né? Então tudo isso é muito gratificante. Sim. Isso era algo que eu ia comentar, né, João, que o seu trabalho, assim, uma das coisas que eu percebo, o maior diferencial, assim, comparando até com outros, não, né, a gente não quer falar: "Ah, esse é melhor, esse não é", mas assim, de fato você presta ali uma mentoria, né, é algo que, você de fato acompanha passo a passo, né, vai ajustando ali. Então, isso é muito legal, né, é Sim, muito rico a sim. sua entrega, né, diferente porque, por exemplo, hoje a gente vê muitas editoras e, né, o pessoal que trabalha com construção de livro, ele fala assim: "Ó, tu me manda aí uns áudios". Tem E isso, aí a gente manda pra IA, e a tem IA isso, vai dar o jeito dela lá de, tem isso. né, de construir a sua história. Sim, E você trabalha de uma forma mais tradicional, até para o autor vivenciar mesmo a experiência, né, da perfeito, escrita. perfeito. Então eu acho que isso é muito legal, né, e assim, realmente não é à toa que você é uma grande referência para nós todos aqui do Rio de Janeiro, né, João, Obrigado. quando se trata de editora de livro, né, desse trabalho incrível como empresário, visão, né, você Perfeito. realmente Eu acho que eu respeito muito o livro, né? sim, Porque eu estou há mais de 30 anos nessa área e o livro, de fato, transformou a minha vida, né? Então, para quem já conhece a minha história, eu comecei trabalhando como entregador de livros e aí eu li olha um só. livro e toda a minha vida mudou, né? Então, eu respeito muito o livro e quando eu faço um livro, ele tem que ter um propósito, né? Sim, E para ter um propósito, ele precisa estar bem construído. E aí eu costumo brincar, né? Porque hoje tem gente que promete aí um livro em 1 hora. Em uma hora sim. você está com o teu livro escrito. Mas aí eu brinco, você quer escrever um livro para ter orgulho ou para ter vergonha? É É, questão de boa. escolha, né? Ah, muito bom, João. E compartilha conosco quais são as maiores dúvidas, os maiores desafios que os autores, eles apresentam ali na hora de escrever um livro. Muito bom, muito bom. É, tem algumas, né, que são as principais. A primeira delas é: será que eu tenho conteúdo para escrever um livro, né? Uhum, Será que escrever um livro é para mim? E aí eu sempre falo o seguinte: hoje você está num momento que não é o mesmo que você estava há um tempo atrás, sim, né? total. Você evoluiu, a gente Sim, evolui a todo momento, e tem muita gente que está lá naquele lugar que você estava, querendo chegar onde você está agora. É sim, para essa pessoa que você escreve. Então, sim, você tem um conteúdo para escrever. Muitos autores, quando decidem escrever um livro, pensam muito sobre o que eu vou escrever, que é sim, importante, você definir ali sobre o que você vai escrever. Mas a pergunta mais importante ainda é: para quem eu vou escrever, né? sim, E aí eu também faço uma brincadeira, né? Imagina a criança que ela terminou ali o Fundamental 1, né? Foi ali do primeiro ao quinto ano, terminou o Fundamental 1. sim, E ela tirou notas ótimas, passou direto ali todos os anos. Ela já pode escrever um livro. Como passar direto no ensino fundamental sem dar susto nos pais com o boletim, sim, né? Então é sobre isso, é compartilhar o que você já viveu e que sim, pode ajudar ou até mesmo inspirar outras pessoas. Então essa é a principal dúvida. Uma outra dúvida é por onde começar, sim, né? Por onde eu começo? Tirar a ideia da cabeça e colocar num papel, né? E aí, para isso, eu tenho uma mentoria onde eu ajudo a pessoa a ter essa clareza, né? A uhum, estruturar ali o livro, a pensar, a definir o leitor ideal, ou seja, para sim, quem eu vou escrever, né? E fazer um alinhamento.
com o objetivo desse autor, porque os meus autores, normalmente, eles têm objetivos estratégicos para escrever um livro, né? Uhum. Então, a gente vai entender esse objetivo e fazer um alinhamento entre o objetivo desse autor e o leitor ideal. No meio disso tudo está o livro, né? Então, a gente vai trabalhar isso. Então, essa é uma outra dúvida, uma outra grande dúvida, né? De quem Sim, quer escrever um livro. sim, exatamente. Nossa, é muito real isso, né, João? E um ponto interessante que você comentou, quando a gente escreve um livro, a gente está num certo momento. E eu vivi muito isso no primeiro, na Uhum, primeira edição. sim, Eu escrevi meu capítulo e quando nós lançamos, eu já estava num outro momento sim, completamente diferente. perfeito, A vida perfeito. mudou, assim, né? Eu falei, nossa, olha quanta coisa. Sim. É muito interessante Sim. isso, É legal né? que você olha, nossa, eu escrevi sobre isso, mas aquilo ali que você escreveu, porque o autor costuma usar muito a própria régua, e Sim, não é a própria régua, né? sim. Você tem que usar a régua da pessoa para quem você vai escrever, É, né? Sobre exatamente. isso. É muito bacana. E fala dos projetos para o próximo ano. Como é que estamos? Muito bom. Tem um projeto muito legal para o próximo ano, né? Que na verdade é um projeto que vai culminar ali em 2027, Sim, que é a Bienal do Livro, no Rio de Janeiro, né? bacana. Então, eu vou iniciar já agora, em janeiro de 2026, o Uhum, projeto Bienal 2027. legal. Então, quero reunir ali um grande número de autores para a gente Sim, fazer lançamentos lá na Bienal. sim, É, e não só isso, né? Como eu falei ali do movimento, do que descobri empreendendo, criar também um movimento com esses autores. Então, sim, a gente vai se reunir periodicamente, né? A gente vai fazer networking também entre os autores, gerar parcerias, quem sabe gerar negócios, para quando a gente chegar lá na Bienal, todo mundo está muito forte para sim, poder aproveitar ao máximo o fato de se tornar um autor e principalmente estando ali, que eu digo que a Bienal do Livro para um autor é a mesma coisa que a Copa do Mundo para um jogador de futebol, sim, né? sim, Você teve a oportunidade de estar lá na Bienal do Livro, sim, né, esse ano, né, em sim, 2025. A gente fez lá a sessão de autógrafos do Que Descobri Empreendendo. Então, é um grande momento, né? sim. E aí eu tenho esse projeto que vai ficar muito legal. E Sim. quem tiver interesse é só me procurar lá para a gente conversar. Bacana demais. E traz muito mais autoridade, visibilidade, né, João? Com Nossa, certeza, com é certeza. realmente um marco, né? E aproveitando também que você falou sobre o network, sobre as conexões, eu quero fazer um agradecimento especial à doutora Ana Cristina Campelo, ela que também contribuiu com o nosso livro. Doutora Ana é jornalista, é, é escritora, né? Ela é responsável pelo jornal DR1, né? Que é uma das referências aqui no Rio de Janeiro. Então, ela escreveu aqui o nosso prefácio, né? Então, doutora Ana, um grande abraço. E também queria aproveitar e agradecer os nossos apoiadores, né? A Belle Gourmet, que é a doceria artesanal, que contribuiu no dia do nosso lançamento. O Edu Neves, que fez, né, a cobertura da maior parte das fotos, né, dos coautores. O próprio Jornal DR1, da doutora Ana. O Estúdio Pipoca e Guaraná, que inclusive estamos aqui gravando no estúdio, nosso parceiro oficial, e a Valéria Rios, que tem um buffet maravilhoso, gourmet, que também esteve participando com a gente lá no dia do lançamento. Aliás, João, como que foi segundo lançamento, né, a noite ali de autógrafos? Como que foi assim para você essa segunda experiência nesse projeto? Muito bom. É curioso que até no dia o Wallace, não lembro se você estava do meu lado, né? É. Que o Wallace me perguntou: você já está tão acostumado com isso aqui que não sente mais nada e tal. Foi que nada, cara. Sinto sim. Sinto a emoção, sinto nervoso, Sim, de sim. ali preocupado de estar tudo correndo da melhor forma possível, né? Então é sempre uma experiência muito gratificante, né? De Uhum, ver ali o brilho nos olhos dos autores, né? A sim, felicidade dos autores.
Então, Sim. isso aí não tem preço, né? Exatamente. É, Eu compartilho muito disso, João. Bom, a gente está indo para os finais aqui, né? Enfim, terminando o nosso episódio. Antes da palavra final, João, eu gostaria que você deixasse o seu contato, né? legal. Como que você, empresário, empreendedor, você que tem uma história e quer compartilhar, como que você pode encontrar João Abreu para te ajudar nesse projeto, nessa obra? Falar também da Livraria Insight, né? Para o pessoal poder adquirir esse e outros livros maravilhosos. Pode, por favor, aproveitar e compartilhar, João. Muito bom. Para adquirir o livro, né, você pode visitar o site da Livraria Insight, que é www.livrariainsight.com.br. Você também pode mandar uma mensagem lá no Instagram da Livraria Insight, que é o @Livraria Insight. Para falar comigo, o melhor caminho também é o Instagram, o @João Abreu Editor, ou o LinkedIn, que é João Abreu. Só você colocar lá João Abreu, Livraria Insight, que você vai me encontrar. Bom, bom demais. E para finalizar, a pergunta que não quer calar. Vem o terceiro volume aí, João? Com certeza, vamos lá, vamos para mais um. Eu topo. Bora trabalhar, Isso bora aí. de novas aventuras. Isso aí. Pessoal, bom, quero, né, mais uma vez agradecer, João, pela participação, pela parceria, pela oportunidade, por essa troca e Isso por aí. nos ensinar tanto. Quero agradecer mais uma vez o nosso parceiro oficial aqui do Estúdio Pipoca e Guaraná, Alex, um grande abraço. Ao nosso CEO, Wallace Silva, do Empresários SA, e também a todos os nossos coautores, todos os parceiros que fizeram parte dessa obra, desse marco. E você, ouvinte, telespectador, assine o canal, coloca sininho aí para você estar sempre se atualizando com os episódios novos que toda semana sobem. Lembre-se, SA Cash, né? E também venha conhecer o nosso grupo de network empresários.sa. Vai ser um grande prazer receber vocês e nos vemos no próximo episódio.